Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez com vocês para o nosso Café com Mauro. Depois de passar aí por essa semana de comemorações, né, dos nossos 3 anos do projeto Acolher Perdas e Luto, onde a gente parou aí, deu uma pausa, fez um programa especial de 3 anos, onde eu trouxe para vocês toda a minha visão e a forma como esse projeto me tocou, né, desde a nossa fundação até hoje. E, e hoje a gente volta para a nossa lei de liberdade, né? Como a gente havia prometido, a gente volta com o item liberdade de consciência. A gente tem alguns itens ainda para a gente falar sobre. Tem liberdade de consciência, tem livre-arbítrio, tem, se não me engano, fatalidade também. Tem até aqui para vocês. Temos fatalidade. Depois a gente tem para falar também sobre ativação e motivação das ações do homem. É um capítulo bastante extenso, eu diria. Por isso que a gente está aí batendo nele, fazendo bem devagarzinho também, para a gente não ficar muito superficial, não é? Mas dentro da liberdade de consciência, a gente já falou na semana anterior a essa que passou do aniversário sobre liberdade de pensamento. E a consciência, ela de qualquer forma, ela pertence ao homem como todos os pensamentos pertencem. Então ela também é uma forma de pensamento. Só que, dentro da visão da consciência, o que nós temos é que se nós nos autoconhecemos, se nós percebemos quem somos, e quanto mais a gente entra em contato consigo mesmo, mais a gente percebe a nossa consciência. E a nossa consciência, mesmo sendo um pensamento como todos os outros, e a terra onde ninguém pisa e tudo isso, a nossa consciência ela tem um papel mais forte, digamos assim, dentro da nossa caminhada, porque a nossa consciência, nós vamos mostrando a nossa consciência na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de expressar, não é? E todas essas coisas que vão acontecendo de dentro para fora, ou deveriam acontecer de dentro para fora no mesmo caminhar, elas vão mostrando para o universo, vão mostrando para as pessoas como nós somos internamente. Então a nossa consciência ela pode ser externalizada, não é? Ou seja, dentro desse caminhar, o certo, se a gente pode colocar assim, seria nós pensarmos, agirmos, falarmos de acordo com a nossa consciência. Porém, a falta de autoconhecimento nos leva a certas inseguranças, nos leva a certos momentos onde nós não agimos de acordo com a nossa consciência. Muitas das vezes nós não nos autoconhecemos suficientemente e isso nos faz com que deixemos que as nossas ações sejam levadas por outras pessoas, não é? Por outros pensamentos, outras formas de pensamento que a gente possa ter por aí, doutrinas que a gente siga, partidos políticos, amizades, tudo isso vai influenciar as nossas, o nosso, como é que eu posso dizer, vai influenciar em nós na nossa forma de ser. E, logicamente, nós é que vamos ditar, descobrir se tudo isso que nos afeta de fora para dentro está de acordo ou não com a nossa consciência. Muitas vezes pode não estar. Muitas vezes nós vamos agir ou vamos participar de alguma coisa que talvez no futuro ou depois a nossa consciência pese. Já ouviram falar nessa expressão, não é? Consciência pesada. Pois é. É na consciência que está, de certa forma, escritas, todas as leis estão escritas e colocadas na nossa consciência. E nós vamos então desenvolvendo, como a gente já falou isso lá no comecinho, quando a gente falou de leis naturais, lembra? Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não vai ter essa condição, a gente vai agir fora da nossa consciência, às vezes por ignorância, às vezes por falta de autoconhecimento, às vezes porque nós sabemos o que queremos, mas ainda não temos a evolução moral suficiente para não agir de acordo com a nossa consciência e achando que é certo, nós vamos agir de uma outra forma, não é? Então vamos participar de coisas que vão pesar na nossa consciência, sim. Então nós precisamos cada vez mais nos autoconhecer, nós precisamos cada vez mais
nos aproximarmos de nós mesmos para que possamos, aos poucos, nos permitir agir de acordo com a nossa consciência. E precisa de coragem. Porque agir de acordo com a consciência, quando a gente descobre que a nossa consciência ela não se nivela com uma grande maioria das pessoas à nossa volta, ou das coisas que acontecem à nossa volta, ou do nosso trabalho, ou da nossa crença, ou das nossas amizades, olha o problema formado, não é? Então precisamos ter coragem também, porque quando a gente descobre que nada do que a gente está fazendo vai de acordo com a nossa consciência, quando a gente descobre isso, quando a gente olha para ela e percebe, a gente vai ter que dar uma remodelada em tudo que está à nossa volta, não é? Em todas essas coisas. O Livro dos Espíritos ele traz nesse capítulo um exemplo interessante que ele fala exatamente das crenças. Muitas vezes nós vamos para determinadas crenças e isso independente de nós não estamos julgando de maneira alguma nenhuma religião ou crença, tá? Que fique bem claro para todos vocês. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui não tem julgamento nenhum, mas muitas das vezes no nosso dia a dia, nós temos exemplos variados, nós vamos sim participar de coisas que já não condizem com o que pensamos, mas ainda assim participamos. E muitas crenças podam, muitas crenças nos levam a fazer coisas que não deveríamos fazer, que nós sabemos que não são assim tão corretas, digamos assim, e coisas que nós não concordamos, mas por estarmos dentro de uma determinada crença, vamos fazer. E como eu falei antes, até amizades nos levam a fazer isso, não é? Até sentimentos, até ligações, até mesmo vínculos que nós achamos que são muito fortes ou verdadeiros, nos levam a fazer determinadas coisas que não condizem com a nossa consciência e, mesmo assim, fazemos por achar que esse vínculo, de certa forma, era verdadeiro. Depois vamos descobrir que não, depois vamos descobrir que o mais importante é que nós sigamos a nossa consciência e que sempre estejamos com a nossa consciência tranquila, com a nossa consciência leve. Também já ouviram falar naquela frase, naquele conceito de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Porque com a consciência pesada, muitos dizem que a gente não consegue nem dormir direito, não é mesmo? Então a gente sabe que tudo isso acontece. E quando nós, por acaso, se nós enxergarmos alguém que esteja indo por esse caminho, temos a obrigação de, através do nosso exemplo, sem forçar, sem ser imperioso demais, não é? Porque nós estaríamos desrespeitando a pessoa, mas nós podemos, através do nosso exemplo, através das nossas experiências e das nossas vivências, tentar mostrar as coisas para essa pessoa, para que ela possa talvez enxergar. Sempre fazer o bem e ser caridoso, independente de como seja, é sempre o nosso dever. E quando estamos vendo alguma coisa, podemos sim tentar ajudar, mas nós não vamos poder fazer pela pessoa, nós vamos poder apenas dar uma ideia, uma noção. Porque senão estaríamos desrespeitando a própria lei da liberdade se nós forçássemos alguém a fazer alguma coisa ou pensar diferente de nós. Então todo mundo tem o direito de pensar diferente, todo mundo pode pensar similarmente, se a gente pode assim dizer, não é? E é por isso que essa lei de conexão, de sintonia funciona. E é por isso que muitas vezes nós nos afastamos de determinados grupos, seja de amizade, seja de crença, seja de trabalho, e nos unimos a outros, porque conforme nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos percebendo que a nossa consciência é sim mais importante, tem sim uma importância vital na nossa vida, no nosso agir, no nosso pensar, e com isso toda a vibração à nossa volta se modifica, trazendo para perto de nós aqueles que mais ou menos vão pensar de forma similar e levando embora aqueles que já fizeram o seu papel na nossa vida e agora vão fazer em outros lugares e vão se ajudar também e vão aprender também, assim como nós, em outras paragens, não é? Em outros lugares com outras amizades. Então aqui a gente termina esse conceito da liberdade de consciência dentro da lei de liberdade e semana que vem a gente vai falar de um assunto que eu acho que vai dar para falar rapidinho, né? Mas vamos ver porque é um assunto bem complexo, que é livre-arbítrio. Quando a gente fala de lei de liberdade, nós com certeza falamos de livre-arbítrio também. Então semana que vem eu trago livre-arbítrio para vocês. Até terça-feira que vem pela manhã com o nosso Café com Mauro.